eu sou o Bedu. E eu sou o Henrique Corbeira. Hoje, pessoal, para um vídeo super especial, e aí eu trouxe a presença ilustre do Corbeira que vai ajudar com certeza no questionamento de hoje. Mas afinal, qual que é a diferença de trabalhar com pressão e trabalhar com vácuo? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles nos processos de resina? Então, se você já está chegando aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like, ativa as notificações e roda a vinheta. Bom, para quem não sabe ainda, recentemente a Redilize lançou a panela eliminadora de bolhas, né? Uma aliada incrível para você ter no seu ateliê. E muitas pessoas não sabem a diferença da pressão, né? De você trabalhar com pressão para eliminar as bolhas e o vácuo, né? Então eu trouxe o Corbeira aqui, que já trabalhou muito com as duas formas em vários projetos, e eu gostaria de entender, puxar um pouco dele aqui, quais são as diferenças e quais processos um é mais indicado do que o outro. Então, obrigado pela presença, Corbeira. Antes de mais nada, fala um pouquinho aí a diferença no seu dia a dia, a diferença entre os dois processos. Então eu vou explicar de uma forma mais prática, assim, para ficar bem desenhado, a diferença do vácuo e da pressão. A pressão, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todas as bolhas, tudo que está ali dentro. Inclusive é importante você, por exemplo, não ter um molde com espaço oco, porque senão ele vai forçar e pode colapsar aquilo ali. Então, supor que eu vou fazer um molde e essa peça ela tá oca, uma impressão 3D, por exemplo, que é oca. Se ela for uma peça frágil, ela pode colapsar com esse... A pressão ela é tão grande que ela pode deformar a peça. Pode deformar a peça, pode inclusive levar material para dentro ali também, porque ele vai empurrar para comprimir tudo aquilo ali. Então tem que ter cuidado, assim como no vácuo também tem que ter cuidado. Então o que ele faz? Ele vai comprimir, ele elimina de uma forma que você não consegue ver, só que as bolhas estão todas ali. Inclusive num teste recente que eu fiz com o TikTok, no troféu do TikTok que eu tô fazendo esse ano de novo, a gente colocou na pressão e tirou antes de curar. A gente vai falar disso também, é importante deixar pelo menos ele ficar bem ali dentro para poder tirar da pressão. A gente tirou antes, sem bolha nenhuma, só que no que a gente mexeu, subiu aquele monte como se fosse um refrigerante. Isso na pressão. Na pressão. Isso na pressão. No vácuo, o que o vácuo vai fazer? O vácuo ele vai eliminar todas as bolhas. Ele puxa mesmo e tira todas as bolhas. Só que o principal problema é que você vai ter uma fervura ali. Não é uma fervura, mas vai levantar um monte de bolha. Então, dependendo da situação... No vácuo. Porque ele vai puxar ali. Sim. E vai eliminar o ar. É aquele processo da resina de estabilização, né? Exatamente. Se eu colocar... Inclusive, dá para fazer um vácuo nessa panela aqui de eliminadora de bolha. Só que você não vai conseguir enxergar. Então pode ter um derramamento ali, uma perda de material, um acidente mesmo ali, que pode até atrapalhar o seu projeto. Eu costumo dizer que a principal vantagem da panela eliminadora de bolhas para o segmento de peças menores ali, que você não precisa se preocupar tanto com a performance da peça, a panela eliminadora de bolhas ela é interessante por conta do custo. É muito mais barato você ter uma panela eliminadora de bolhas do que uma câmara de vácuo. Câmara de vácuo você ia ter que investir numa boa mesmo, pelo menos uns R$2.000 ali de secador, né, o compressor e tudo mais. Né? Então, eu recomendo o uso de vácuo nos nossos processos do dia a dia, por exemplo, no Dragon Skin para fazer o máscara. Ele seria útil para eu preparar o silicone, coloco num vácuo forte, de alta potência, para ele eliminar todas as bolhas de forma rápida, que o processo é bem rápido, e eu poder verter a mistura sem bolha. O máscara que ele tá falando, esse processo de Dragon Skin, é esse que vocês estão vendo no vídeo agora. E é interessante você falar isso, que nesse caso a gente tá falando de um produto mega premium, né? Que é o Dragon Skin. É interessante que você de fato não tenha as bolhas ali que não vão prejudicar a performance. Porque entenda, como ele falou agora, vamos supor que você tá fazendo ali uma biojoia, você tá fazendo uma peça de joias afetivas, por exemplo, que são coisas menores ali. A panela eliminadora de bolha vai atender muito bem, justamente por isso que ele falou. A bolha ela vai ser pressionada até um ponto que você não vai conseguir ver a bolha mais, né? Você talvez conseguiria ver apenas com o microscópio ali, mas a bolha ela continua lá. E a bolha, ela não é só estética. A bolha, dependendo do caso, ela pode prejudicar na performance do material. Então, quando a gente faz aplicações de grande porte ali, aplicações muito mais, digamos, controladas assim, o vácuo entra aí.
né? Acho que é mais ou menos isso também a ideia. Depende muito. Por exemplo, trabalhar com a BX3, que é uma borracha de alta performance também. É interessante você fazer a aplicação do vácuo antes de você verter no molde também. Perfeito, porque ela tira tem tudo dela. Ela tem uma viscosidade muito grande. Então, se na hora de misturar, se você gera muita bolha ali e vai despejar, você vai ter um molde cheio de bolha. Cheio de bolha. E aí você não vai ter uma borracha de alta performance mais. E prejudica a performance. Porque ela vira como se fosse um papel picotado. Eu tenho um molde que eu fiz na pressão, e a pressão também ajuda no silicone, mas talvez na BX3, dependendo do seu molde, entra aquele problema de poder colapsar. Então o molde tem que estar preparado para ser feito na pressão também. Tem que ser um molde sólido. Uma dúvida, por exemplo, existem alguns moldes de silicone que eles acabam tendo muitos pontos de vácuo ali, e esses pontos de vácuo muitas vezes é necessário você ter ali, por exemplo, mesas vibratórias ou outras formas de você ajudar a resina a empurrar para ela entrar nesse ponto de vácuo e quando você sai a peça não sair com bolha. Né? No caso da pressão, se eu tenho um molde com pontos de vácuos mais chatinhos ali, que muitas vezes a resina não penetra muito bem e a peça não sai como a gente gostaria, no caso da pressão, isso ajuda nesse ponto? De fazer a resina empurrar e entrar melhor? Ajuda, mas de toda forma você precisa ter os canais de saída de ar. De saída de ar. Tá. Porque por mais que a pressão esteja empurrando a resina para ela ir lá, o ar tem que ter a saída. Então assim, às vezes você tem uma saída, mas ela não é o suficiente para empurrar a sua mistura. Então ele sai ali meio devagar. A pressão vai ajudar aquilo ali a preencher tudo e compactar tudo. Tem que tomar cuidado na hora que você for colocar uma peça na pressão para saber se o molde está apto também. Porque se é um molde que tem bolha, que não tem uma estrutura legal, o molde colapsar naquela bolha e aí a peça sair deformada. É tudo um conjunto de fatores, né? Não é porque você está trabalhando com a panela eliminadora de bolhas que você vai misturar que nem um louco e vai colocar um monte de bolha na mistura, que você vai despejar de qualquer jeito, que você não vai seguir as recomendações. Todo o processo ele precisa ser sempre respeitado passo por passo. Dosagem, homogeneização, o tempo de cura, os testes antes prévios são bem importantes. Mas resumindo, assim, o resumo da ópera mesmo, né? Iniciante, panela eliminadora de bolhas. Lembrando que a nossa panela, ela tem toda a segurança, tá? A gente está trabalhando com uma pressão indicada aqui no manômetro, com uma margem de segurança muito alta, muito menos do que se você fosse fazer um feijão, por exemplo, em casa. Tem válvula de segurança, ela tá com a vedação perfeita e você não precisa se preocupar se vai ter problemas, né, de segurança e tudo mais. Não, a panela a gente tá fazendo com todas as preocupações possíveis, né? Então, se você é iniciante, panela. Por que panela? Você consegue encher aqui com uma bombinha de bicicleta. Vai ter um pouquinho mais de trabalho? Que se para melhor performance, vai ter um pouquinho de trabalho? Vai, você fica um tempão enchendo ali, mas enche. Dá pra fazer com aquelas manuais assim de chão, com um mini compressorzinho, qualquer coisa. De carro, né? Então se você tá começando, não tem tanta grana pra investir, a panela eliminadora de bolhas vai garantir que você esteticamente não tenha bolhas ali na sua peça. Caso você, digamos, comece a ter um ateliê ali com uma grande produção, comece a trabalhar com peças de alta performance, né? Peças que você precisa investir muito para produzir, aí que entra o vácuo, né? O vácuo ele não é necessário para peças pequenininhas, né? Porque, como eu falei, a estética nesse caso, que a panela eliminadora de bolhas vai atender perfeitamente. Acho que deu para entender, né? Até para ser mais... Vamos para as peças pequenininhas. Vamos pensar aquele formatinho que o Edgar faz, que é uma madeirinha, fita e coloca ali a resina. Você colocar no vácuo, se você estiver usando um vácuo, por exemplo, que é comum o pessoal ter com motor de geladeira, você vai demorar ali, coisa de 2-3 horas para eliminar a bolha daquilo ali. Então, o que você teria que fazer? Eliminar a bolha antes de jogar ali dentro, para ter uma vazão mais rápida, né, do pote, vazar ali dentro e aí depois ainda fazer de novo para você não ter bolha nenhuma. Então são processos muito demorados, mas aí você não tem bolha nenhuma mesmo. Você tira bolha, inclusive, da madeira que for sair ali depois da aplicação. Sim. É um processo muito mais rico, vamos dizer assim, muito mais potente. Só que você tem um investimento muito maior, que vai ser resolvido com essa panela para você fazer essas joias pequenas. Bom, acho que ficou legal assim, só que esse é um assunto, na verdade, que dá para você conversar por horas, né? Porque cada processo, cada projeto exige um tipo de aplicação, né? Então eu convido vocês, se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, que daí a gente vai tentando responder, tentando ajudar vocês, beleza? E quem sabe
sabe não vira um vídeo, né? A dúvida da pessoa. Sem dúvida, que pode virar um vídeo. De repente, se a gente vê que ainda tem muita dúvida em cima desse assunto, a gente faz até um podcast só sobre esse assunto. É interessante porque é um assunto muito, muito complexo. Siga lá o Corbeira nas redes sociais, segue a gente lá, Redilize também. E não esqueça de entrar no nosso clube de vantagens lá no Telegram, hein? Eu vou ficando por aqui, um abraço do Beduzão e falou! E até o próximo vídeo.